Então, pessoal, bom dia. Mais uma vez, hoje é o nosso 9º dia. A gente tem as aulas 18 e 19, certo? Estamos iniciando a nossa gravação para a gente conseguir, para a gente finalizar o 9º dia com as aulas 18 e 19 e vamos seguir em frente aqui. Já estamos gravando. Quem estiver com alguma dificuldade na plataforma de áudio ou de vídeo, por favor, saia da reunião e entre novamente, que provavelmente corrige esses probleminhas de conexão, tá certo? Professor, bom dia. Você pode repetir novamente sobre a avaliação, porque na hora cortou. Então, vocês têm o teste final e avaliação de reação na segunda-feira, de acordo com aquele cronograma de transmissão que foi disponibilizado para vocês, tá? Na segunda-feira vai ficar disponível até as 23 horas e 59 minutos na plataforma. No dia 11, a gente não tem transmissão. No dia 11, segunda-feira, a última transmissão é amanhã, onde a gente vai fazer uma revisão, né? E vamos tratar algumas dúvidas, alguns assuntos sobre o teste final, tá bom? Obrigada. Por nada. Camila, já melhorou o áudio aí. Vamos lá, pessoal, estamos com 2 alunos na sala, seguindo aqui com o nosso manual de boas práticas do curso de formulários, né? Microfones desligados. Se tiver alguma dúvida, apertar o botão para levantar a mão, use fone se preferir. E se alguém desejar abrir a câmera, a imagem também fica à vontade aí, tá, pessoal? Então, vamos lá. Duração total da transmissão, 30 minutos. Então, a gente ainda está no nosso prazo aí para seguir, começando com a nossa aula 18, que seria o cadastramento de pessoas em situação de rua, preenchimento do formulário suplementar 2. Então, retomando aqui, pessoal, em relação aos formulários suplementares 1 e 2, avulso 1 e 2, eu acredito que a gente exauriu esse tema já, né? A gente tratou mais de uma aula aí sobre essa questão dos formulários, né? E aquela associação que vocês devem fazer em relação à utilização, né? E tudo mais, eu acho que está bem tranquilo isso aí para todo mundo, inclusive o nosso fórum de dúvidas lá não tem nada, não tem nenhuma postagem. Eu acho que a gente está conseguindo, com as aulas aqui, os nossos encontros ao vivo e o estudo de vocês, né? Em casa, aquela dedicação de vocês, está conseguindo levar esse aprendizado tranquilamente, né? Então, o objetivo, né, dessa nossa aula 18, conhecer conceito de pessoas em situação de rua, procedimentos para o cadastramento dessas pessoas e preencher o formulário suplementar 2 corretamente. A gente já tem passado por esses conceitos diariamente, né? Ontem mesmo a gente tratou, né, desse conceito de pessoa em situação de rua, aquele comparativo com a situação de pessoas catadores de material reciclável, né? Quem está acompanhando os nossos encontros aí sabe, a gente já conversou bastante sobre isso aí, mas vamos seguindo aqui. Em relação aos conceitos, a gente vai passando aqui pelos pontos de atenção, depois eu vou abrir aqui o manual naquelas páginas que foram disponibilizadas para vocês estudarem para acompanhar essas aulas, né, 18 e 19, e a gente passa ali para os temas, alguma coisa mais relevante, alguma coisa que a gente pode fazer alguma observação aí para vocês, tá? Então, como ponto de atenção, o conceito de pessoas em situação de rua, né, que a gente já discutiu, já trabalhamos, mas vamos rever.
o fluxo de trabalho para o cadastramento, né, a questão dos casos excepcionais para realizar a entrevista na rua, porque as entrevistas devem ser realizadas preferencialmente não, né, nas unidades de acolhimento ou de referência dessas pessoas, né, em situação de rua. Questão do preenchimento do formulário suplementar 2, que deve ser preenchido um por pessoa, né? Ali você não faz um preenchimento familiar, né? Como se faz no formulário principal, que a gente cadastra uma família inteira, né? E porque ele possui informações específicas de pessoas em situação de rua, né? Então, e a questão no formulário principal, né, do preenchimento para essas pessoas, do bloco 1, questão de referenciar o endereço da instituição, né? O bloco 2, que não deve ser preenchido, e o bloco 3 também, os quesitos 307, 308 e 309, que também não serão preenchidos, tá, pessoal? Fora de dúvidas. A gente tem um momento de reflexão, né? Que eu vou abrir aqui para verificar como é que está essa atividade de vocês. Lá no momento de reflexão, né, do dia, mas eu vou aqui abrir o nosso manual para a gente que nas páginas que foram disponibilizadas aí para o estudo de vocês em relação a essa aula, para a gente passar um ou outro conceito aqui, uma outra situação, caso hajam algumas dúvidas aí. Ver se a gente consegue dar também alguma dica aí para vocês que facilite essa compreensão. Mas eu acredito que isso aí é bem tranquilo já para todos, né? Em relação ao nosso, até ao nosso próprio trabalho aí no dia a dia, né? Porque mesmo nas unidades de proteção básica, a gente recebe pessoas, né? Muitas vezes em situação de rua, faz algum encaminhamento e tudo mais, né? E o pessoal da especial nem se fala, né? Da média e alta complexidade já estão acostumados ao trato com esse público, né? E agora, com a utilização da ferramenta, né, do cadastro único, apenas observar algumas características específicas dessa população para o correto preenchimento dos formulários, né? Para permitir o acesso aos programas sociais e tudo mais, né? Do governo federal e do GDF aqui. Tá certo? Então é importante observar que esse formulário deve ser preenchido para cada pessoa que esteja em situação de rua, certo? Ou seja, um formulário suplementar 2 por pessoa. É um grupo heterogêneo, possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos, fragilizados, inexistência de moradia convencional, utiliza logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia, de sustento, pode ser de forma temporária ou permanente e tudo mais, né, pessoal? Lembrando que o cadastro, sempre lembrando que é autodeclaratório, né? Certo? Também podem estar acolhidas em abrigos, casas de acolhida temporária, moradias provisórias, que pertençam ou não ao SUAS, para o pernoite temporário ou moradia provisória, né? Os conceitos aí a gente já tratou ontem. Eu acho que o importante agora nesse momento é aqui a gente verificar essa questão da abordagem, né? E do cadastramento, que é como a nossa aula aí coloca como um ponto de atenção essa temática, né? A questão da abordagem, o cadastramento e utilização do formulário. Então, devido à peculiaridade do modo de vida das famílias, de pessoas em situação de rua, perdão, a abordagem para o cadastramento dessas famílias exige uma preparação prévia a ser promovida pela gestão local juntamente com a proteção social especial. Tá? O cadastramento deve ser feito em locais determinados pela gestão municipal. Lembrando, pessoal, que aqui em Brasília a gente é uma gestão distrital, mas com características
de município, tá? Então, a gente pode tratar como gestão municipal também. Tá? Impostos rotineiramente utilizados para todas as famílias ou locais especialmente designados para atendimento deste público e na rua somente em casos excepcionais, tá? Suplementar 2 é de preenchimento obrigatório para essas pessoas em situação de rua. As informações são importantes para que as pessoas sejam corretamente identificadas, suas características sejam conhecidas pelos governos federal, estadual, municipal e distrital aqui para a implementação de políticas e programas específicos voltados à promoção da autonomia dessas pessoas. Tranquilo? Os quesitos 1.1 a 1.10 do bloco 1 devem ser preenchidos como no bloco 1 do formulário principal de cadastramento, com a ressalva que neste formulário suplementar 2 não há os quesitos referentes ao endereço da família. Certo? Então, transcrevam os quesitos 1.01 a 1.10 do formulário principal, do bloco 1, né? Identificação e controle, para o formulário suplementar 2, tá? E o mesmo se aplica aos quesitos 1.11 a 1.13, que se referem a nome, CPF e assinatura do entrevistador, e observações e assinatura do representante da prefeitura ou órgão responsável pelo cadastramento. Orientações de preenchimento desses quesitos foram descritas no bloco 1 deste manual. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês retornem lá no bloco 1 do manual do entrevistador, né? O bloco 2, identificação da pessoa em situação de rua, caracteriza uma pessoa em situação de rua. Quesito 201 é o número de ordem da pessoa, registrem sempre com 2 algarismos, de acordo com a ordem que a pessoa foi listada na lista de componentes da família, constante no bloco 3 do formulário principal. Tá? Observe essa questão do número de ordem, né? A primeira pessoa a ser cadastrada deverá ser sempre indicada como responsável pela unidade familiar. Quesito 202, registre o nome completo da pessoa em situação de rua, copiando de preferência de um documento oficial apresentado. Pode ser certidão de nascimento, RG, título de eleitor. Evitem fazer abreviações, né? Caso o espaço para o registro do nome não seja suficiente, obedeçam às regras de abreviação que são apresentadas aí no manual, né? Não será permitido o cadastramento da pessoa com registro de apenas um nome ou letra, certo? E, excepcionalmente, o registro de apenas um nome será permitido apenas para pessoas que não possuem nenhum documento, porque não foram registradas ou não possuem certidão de nascimento, certo? O quesito 2.04, onde costuma dormir, se a pessoa costuma... É o local habitual que a pessoa habitualmente passa as noites, tá, pessoal? Se é na rua, se é em algum albergue, isso aí eu acredito que é bem tranquilo, né? Preenchimento. Se é um domicílio particular, temporariamente utilizado, né? E que pertence a outras pessoas, então pode estar cedido ali só para a pessoa fazer o pernoite dela, né? E outros espaços que não se enquadram nesses casos anteriores. Verifiquem a questão da soma dos dias, né? Quantas vezes na semana a pessoa afirma utilizar esses espaços aí para pernoite, né? Observando o fato de que a semana tem 7 dias, né? Então não ultrapassar esse período de 7 dias, né? Para fazer esse registro, tá certo? Há quanto tempo a pessoa vive na rua, no quesito 205. Vocês podem estar lendo as opções para o entrevistado, né? Até 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, entre 1 e 2 anos, e aí vai até mais de 10 anos aí. Vocês podem ler para ele para facilitar essa informação aí, tá? Os principais motivos pelos quais ele passou a morar na rua, ou albergue,
o outro local, né? Perda da moradia, ameaça, violência, problemas familiares, alcoolismo, drogas, desemprego, trabalho, tudo isso. Né? Então aí vocês têm os conceitos aí definidos de cada situação dessa aí, bem interessantes, inclusive, né? Facilitam muito essa compreensão aí, né, pessoal? Tratamento de saúde, uma opção própria da pessoa que não sabe ou não lembra, porque não se recorda, não respondeu, aí vocês façam a marcação. Aí de acordo com o que vocês estão captando aí no momento da entrevista. Ézer, o que você está lendo? Não, eu falei aqui, Ézer, que eu estava com o material aberto aqui, o mesmo material que foi disponibilizado para vocês aí da aula. Manual do entrevistador. Se você preferir que eu coloque na tela aí para vocês, eu posso compartilhar aqui, tá? Então, como eu sempre faço, né? Eu digo, eu abro aqui o mesmo material que está disponibilizado para vocês, para a gente dar uma passada aqui e ver alguns pontos, de repente, que a gente pode estar discutindo aqui, que não estão no roteiro, porque o roteiro ele é um roteiro resumido ali apenas de orientação, né? Para a aula, ele não contém toda a temática aí como está disponibilizado no manual para vocês, certo? Vou colocar, mas eu vou disponibilizar aqui, ó, para vocês irem seguindo comigo aí, tá certo? Quem não tiver com material aí, tranquilo. Ok? Então, vou retomando aqui. A gente está falando do formulário suplementar 2, tá, pessoal? Do preenchimento aqui, tá certo? Do suplementar 2 e as perguntas, né? Que estão contidas aí neste formulário, né? Eu estava aqui há quanto tempo a pessoa mora na cidade, se a pessoa vive com a família na rua, esquisito. Estou passando aqui mesmo só para a gente ver se tem alguma dúvida para vocês, se tem algum outro ponto aqui que eu posso chamar a atenção de uma situação. Agora eu lembrei que eu acho que da última vez você fez uma pergunta sobre o negócio do cadastro único dos menores de 16, ou outra, né? Que não ficou bem clara, mas eu acredito que está bem tranquilo isso, né? Dia 2. Microfone aberto aí de alguém, vou silenciar. Eu não sei, cadastro Márcio. Tá certo? Acontece, né? Isso aí, como é ao vivo, né? Tudo pode acontecer aí, né, pessoal? No quesito 209, se a pessoa tem contato com algum parente que vive fora da rua, mas isso aí tá muito tranquilo, né, pessoal? Não tô vendo nada. Eu acredito que possa causar alguma dificuldade de entendimento aí para vocês, lembrando que é o formulário suplementar 2, pessoa em situação de rua, e que deve ser preenchido um por pessoa, tá? E o preenchimento aí, né, como eu sempre alerto vocês a disponibilizarem o manual, todo esse material numa área de trabalho para vocês, para facilitar, de repente, no momento da entrevista, vocês poderem consultar, né, se for o caso de alguma dúvida com relação a algum conceito, alguma situação específica aí no preenchimento desse formulário, tá, pessoal? Então, a gente tem aí esse quesito aqui, 2.10, nos últimos 6 meses, se a pessoa frequentou, participou de alguma atividade comunitária, em escolas, associações, cooperativas, movimentos sociais e tudo mais, tá? Atendido em algum dos lugares abaixo, ó, esse aqui, um CRAS, ou CRES, ou Centro Pop, instituições de acolhimento,
governamental ou não governamental, hospitais, clínica geral, tudo isso aí, autodeclaratório também, lembrando, né, pessoal? A pessoa teve emprego com carteira de trabalho assinada. É importante observar que são muitas informações aí, né, da pessoa em situação de rua, bastante informações aí que ela pode prestar para fazer um preenchimento qualificado aí do cadastro dessas pessoas, tá? Que elas fazem para ganhar dinheiro, né? Aí você tem aqui algumas situações bem características de pessoas em situação de rua, né? Flanelinhas, carregadores, catadores de material, pede dinheiro, tudo mais, né? Questão dos catadores de material reciclável, né? Que vocês devem observar. Que a gente já tratou também aí, se a pessoa deseja ser identificada, né, como tal, no quesito 207 do formulário suplementar 1, aquele da vinculação a programas de serviços, né, e fazer a diferenciação, né, como a gente tratou também em relação a pessoa não necessariamente estar em situação de rua por ser catador de material reciclável, né, e vice-versa. Tá certo? E aí eu acho que aí, vamos ver aqui, grupos adicionais específicos, tá, retornando a Filipeta. Vou fechar aqui para a gente seguir para a nossa aula 19. Não houve registro de dúvidas, então eu acredito que está tranquilo, esgotado essa temática aí. Tá certo? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aí, tá bom? Aula 19, os procedimentos de encerramento da entrevista, tá, pessoal? O objetivo é conhecer esses procedimentos e recordar os quesitos do CN. Caso excepcional, você diz para fazer o cadastramento na rua? CN. Então, são aquelas situações em que não é possível fazer a coleta de dados em alguma dessas instituições de acolhimento ou unidades, né, de atendimento, tipo CRAS, CREA, Centro Pop, dessas famílias, ou dessas pessoas, perdão. Isso aí seria um caso excepcional, tá? Vamos dizer assim, um exemplo prático por equipes de abordagem social, né? Ser feito esse cadastramento na rua, né? A impossibilidade dessas pessoas se deslocarem até um centro de atendimento, né? Aí a gente pode considerar. Tanto que, assim, é importante observar a questão da organização de atendimento dessas pessoas, né? Pela gestão local, seja a gestão na sede, né? Como a gente tem, na coordenação da proteção social especial, as diretorias ou uma diretriz da secretaria mesmo, ou a gestão local aí também do território, né? A gerência da unidade aí no território mesmo, do CRES, do Centro Pop, tá? De organização de cadastramento dessas pessoas. Eu acredito que a gente considera o caso excepcional essas situações aí. Mas é raro, né? A gente não tem a possibilidade. Eu acho que fica muito mais em razão, considerar um caso excepcional, em razão da própria pessoa não querer comparecer a uma unidade de acolhimento ou de atendimento, né? Para efetuar o cadastro. Tá certo? E aí a gente pode estar fazendo essa coleta dos dados, a entrevista na rua, no local onde a pessoa se encontra. Tá bom? Então, retomando aqui na aula 19, procedimento de encerramento da entrevista. Bem tranquilo e rápido aqui, pessoal. Para a gente encerrar a entrevista, como ponto de atenção, a declaração do bloco 9 e a assinatura, né?
Informar da atualização cadastral, o contato local do município para caso de dúvidas e o comprovante de prestação de informações, né? O correto preenchimento e entrega do comprovante para o entrevistado. Em relação ao entrevistador, a importância é a padronização do preenchimento, né, do cadastro, correto preenchimento do cadastro. É um primeiro passo para as pessoas acessarem as políticas públicas, né? Então, o cadastro único é uma ferramenta muito interessante nesse sentido, certo? E o impacto na melhoria de vida das famílias cadastradas, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente. Para compartilhar com vocês aqui a parte do manual do entrevistador, que trata do encerramento da entrevista. Aqui. Ok. Então, encerrando a entrevista, esse é o material do manual, né, que está disponibilizado para o estudo de vocês aí. Nesse dia 9. Contato com o entrevistador é finalizado após o preenchimento de todos os formulários, né? O contato é finalizado, né, com o entrevistado. O contato com o entrevistado é finalizado após o preenchimento de todos os formulários. Neste momento, vocês devem lembrar ao entrevistado que as informações prestadas são sigilosas. Somente poderão ser utilizadas para formulação e gestão de políticas públicas e realização de estudos e pesquisas. Assegure às famílias que as informações prestadas não serão públicas e reafirme que elas são responsáveis pelas informações prestadas, tá, pessoal? Aqui entra até uma questão de ética, né? Do trabalho do entrevistador não utilizar, não pode, porque, né, podem haver sanções aí no caso da divulgação desses dados das famílias. A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm muita resistência, né, com relação a divulgarem os seus dados pessoais e de documentação e tudo mais, né? Razão de muitas fraudes, muitas situações que a gente vê ocorrerem aí no dia a dia. Então, vocês devem tranquilizar a pessoa e, né, que essas informações não serão utilizadas para outra finalidade que não seja a inclusão dessas pessoas em programas sociais ou a formulação de políticas públicas pelo governo. Ok? Paulo, pode falar, Paulo. Travou para vocês aí, pessoal? Para mim aqui tá funcionando aqui bem. Por favor, sinalizem para mim. Paulo estava querendo falar. Ok, pessoal? Bom, quem tiver com travamento, alguma situação nesse sentido aí, pessoal, faz aquela tentativa, tá? De sair da plataforma e voltar imediatamente, que eu acredito que vai corrigir, tá bom?
Isso aí acontece mesmo por causa de velocidade de internet, capacidade da banda larga e tudo mais, principalmente para quem está na unidade, né? Que está com uma utilização plena aí dos equipamentos, consumindo, né? Bastante internet e tudo mais. Tá bom? Então, pessoal, seguindo aqui, né? No caso, a gente está falando do encerramento da entrevista, que é a nossa aula 19, tá? Verificar os formulários estão todos devidamente preenchidos e tal. E a gente vai passando aqui pelo que está no manual. São apenas 2 páginas que foram disponibilizadas para essa aula aí, para o estudo de vocês, né? Para facilitar. Isso é importante, pessoal. É necessário vocês informem para a pessoa que é necessário atualizar as informações sempre que houver alteração nos dados da família, tais como mudança de endereço, renda, composição da família, escolaridade, ou no prazo máximo de 24 meses contados da data da entrevista de inclusão ou atualização. Por quê, pessoal? Principalmente por conta de renda, que pode provocar alguma alteração no caso da família ser beneficiária de algum programa de transferência de renda. Então, você vai ter aí alterações que impactam diretamente no valor dos benefícios, tais como renda familiar e número de componentes da família. E a questão também da escola, né? Dados escolares, que muitas vezes as pessoas não atualizam, e aí, assim que retornar o acompanhamento de condicionalidades da educação, essas famílias poderão ter problemas com seus benefícios, por não terem atualizado os dados escolares no CAD único, e também em relação ao cartão do material escolar, né, cuja listagem do cadastro único ela é extraída todo início de ano e repassada para a Secretaria de Educação. Então, se aqueles dados estiverem desatualizados, depois a gente recebe lá aquela enxurrada de ouvidoria de famílias que não conseguem receber o cartão, porque não atualizaram os dados. A gente sabe que existe uma dificuldade também muito grande das famílias para realizarem essas atualizações cadastrais, realizarem esse atendimento de uma maneira geral, porque a demanda é maior que a oferta, né? Mas a gente orienta as famílias que procurem manter os seus dados atualizados aí dentro do possível, né? Tá certo? Informar também os programas sociais que fazem uso das informações do cadastro único, que esses programas eles possuem regras, certo? Então as famílias devem cumprir os critérios de acesso e permanência de cada um desses programas. E a inclusão no cadastro único não garante a participação da família em nenhum desses programas, né? Nem propriamente no Bolsa Família, né, pessoal? E, consequentemente, no Déficit Sem Miséria, né, que é atrelado ao Bolsa Família aí, como suplementação. Porque depende de uma série de fatores a concessão desses benefícios de transferência de renda. Além, lógico, da família atender os critérios, né, dos programas, mas a gente também tem uma situação de orçamento, né, disponibilização orçamentária aí, de parte do governo, de quantitativo de famílias pobres atendidas para cada município e tudo mais, né? Então não é garantia, e a gente recebe muitos esses questionamentos lá dos colegas de famílias que fazem o cadastro, fazem a inclusão no cadastro único, e aí passam alguns meses e não são beneficiadas, e aí vocês devem informar as famílias que não existe essa garantia. Eles devem estar acompanhando sempre através dos canais de atendimento disponibilizados se elas foram contempladas ou não. Inclusive, até um tempo atrás era mais tranquilo isso, porque a Caixa ela enviava o cartão e uma carta, né, o Ministério da Cidadania também enviava uma carta para essas famílias informando, né, que elas foram beneficiadas. A Caixa enviava o cartão do programa Bolsa Família e tudo mais. Mas hoje em dia isso não tem acontecido como anteriormente acontecia, tá, pessoal? Existe aí uma disposição da Caixa em digitalizar
todas essas contas, aquela poupança social digital para pagamento através de aplicativo, Caixa Tem. Então, isso aí já dificulta o recebimento dessas informações pelas famílias aí. Acho que elas foram beneficiadas. Então, vocês devem orientar que elas sempre busquem através dos canais de atendimento, seja da Caixa ou do Ministério da Cidadania, fazerem esse acompanhamento aí, tá? Ou na unidade também, né? Vocês podem estar verificando no atendimento aí, no CIBEC, né? O Sistema de Benefício ao Cidadão, se a família já foi beneficiada. Tem também o aplicativo do Bolsa Família, né? Que vocês podem orientar as famílias a baixarem esse aplicativo nos celulares, né? Fazer esse acompanhamento, eles podem verificar se foram beneficiadas utilizando o CPF ou NIS, né? Tá certo? E, bom, aí algumas observações aí, tá, pessoal? Em relação ao encerramento da entrevista, né? Agradecer ao entrevistado, coletar a assinatura do responsável no bloco 9 é obrigatório, tá, pessoal? Registrar pelo menos um telefone de contato, preencher cuidadosamente o comprovante de prestação de informações, destacá-lo e entregar ao responsável familiar, para ele ter um comprovante, né? Solicitar ao entrevistado que assine o ateste de recebimento do comprovante, aquele canhotinho que fica anexado ao formulário principal, e mesmo aos suplementares que vocês devem, ou avulso que vocês vão grampear junto com o formulário principal, né? No caso do preenchimento desses formulários em papel, tá? O entrevistador deve ter a consciência que o seu papel é essencial, o seu trabalho é o primeiro passo para que muitas pessoas tenham acesso a políticas públicas como saúde, educação, renda e trabalho. Mantenha o manual do entrevistador sempre à mão e estude sempre para revisar todas as instruções. Eu acho que nenhum de nós tem a menor dúvida com relação a isso, da importância do trabalho do entrevistador, né, como um papel essencial, como primeiro passo para que essas famílias tenham acesso a políticas públicas. Né, pessoal? Telefone, vou dando uma olhadinha aqui no bate-papo. Márcio Certo, ligar 0800 7007 2003. 0800. Tem esses canais todos de atendimento, né? Vocês têm na página do Ministério da Cidadania, lá no rodapé da página, vocês têm o Fale Conosco. Ali vocês podem disponibilizar para as famílias todos os canais de atendimento do Ministério. E da Caixa vocês têm os telefones, tem também o 0800 726 0207, que ele é o de programas sociais da Caixa, opção programas sociais, né? Vou colocar aí bate-papo. Esse telefone da Caixa aí de programas sociais do governo, as famílias podem estar verificando. Vocês como atendentes, nós, né, como atendentes, podemos verificar no CIBEC também, e aplicativo Bolsa Família, enfim, todas essas situações aí a gente já está falando da questão da família ser beneficiária ou não, tá, pessoal? Mas retomando aqui, ser beneficiada ou não, né? Mas retomando aqui a nossa aula, o encerramento da entrevista, formulário suplementar 2, queria saber se ficou alguma dúvida para vocês, se está tranquilo, se a gente pode finalizar o nosso encontro de hoje. E já nos prepararmos para amanhã para fazer uma revisão e tratarmos do teste final. Tranquilo, pessoal? O que acharam aí de todas essas temáticas, das nossas aulas?
foi legal para vocês, deu para acompanhar direitinho, abriu aí um horizonte aí de entendimento de toda essa política pública da assistência social, no sentido dessa coleta, da importância da coleta das informações das famílias de baixa renda, de promover o acesso a programas de transferência de renda e tudo mais, políticas públicas, né? Legal, né, pessoal? Ana Beatriz, o teste final terá que ser realizado no dia 11? Sim, Ana. Dia 11, tá? Até às 23h59. Segunda-feira, né, pessoal? Aí amanhã a gente vai tratar uma outra dúvida, uma outra observação que eu vou fazer para vocês sobre o teste final aí, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Ele permite que vocês só enviem quando tiver completo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem, em alguma questão que vocês preencheram, vocês podem voltar, preencher novamente, vocês só não podem enviar definitivamente, porque aí não vai ser possível vocês consertarem alguma resposta aí, reverem alguma resposta. Certo? Ana, permite consulta a questão da utilização da plataforma à distância, né? E da prova também permite que vocês façam alguma consulta ao material. Tá certo? Rebeca, são muitos detalhes, mas o manual e as aulas são bem claras, né, Rebeca? Legal, que bom que você gostou. Realmente são muitos detalhes, né? O formulário ele é bem extenso, mas é justamente para ele abranger aí a coleta de diversos dados e características das pessoas ou famílias aí em situação de pobreza ou extrema pobreza aí do nosso Brasil. Tá certo? Deixa eu puxar Quem é aqui. que tá aparecendo aí, Luciane? Pode deixar, Luciane. Você... Legal que você abriu a câmera, porque o pessoal, a maioria, não sei o que acontece, não sei se estão com vergonha, o que é, não abre, né? Pra gente se ver aí, só vocês que ficam vendo a minha carinha aí, e eu não vejo a de vocês, né? Porque às vezes a gente tá conversando aqui, mas vocês vão me reconhecer, certamente, se a gente se encontrar, mas eu não vou reconhecer vocês. Beleza? Que bom, só assim a não gente tem. vai conhecer as pessoas, né? O Levânio eu trabalho com ele, né? Aham. Então, assim. Tá. Ele é do CREAS, eu sou do CRAS. Vocês são do Brasília aí, né? Sim, sim. Pode deixar que eu vou lhe perturbar bastante. Não, tranquilo, é porque às vezes a gente está na secretaria já há bastante tempo, né? E a gente não. Claro, é impossível você conhecer todos os colegas, mas, por exemplo, quando a gente vai para a gestão, como eu fui, né? Que eu saí do CRAS, aí você passa a ter contato principalmente lá na Cetra, você passa a ter um contato muito maior com todo mundo, né? Porque a gente lá faz esse atendimento das unidades de vocês, né? Dos colegas aí com relação a cadastro único, benefício e tudo mais, né? E você é conhecido como Marcão, né? Isso, exatamente. O Marcão não me abandona. Onde quer que eu passe, né? O Marco Aurélio acaba virando o Marcão. Então até facilita, né? E o pessoal chama de Dulce. Meu nome social é Dulce mesmo. Eu botei Dulciene, né? Porque estou acostumado, mas todo mundo se falar Dulciene, ninguém sabe quem é. É Dulce mesmo. É igual aquela questão que a gente estava tratando do apelido lá no Cadilúnico, né, Dulce? Então a gente ia fazer visita lá e tava lá o nome da pessoa, né? Tal e coisa, e ninguém conhece aquela pessoa por aquele nome, né? É muito engraçado isso aí. Se perguntar pro Dulciene, ninguém sabe quem é, não. Só tem uma pessoa que sabe, que é a Daniele Lagares. Mas o resto é só Dulce. Isso aí me acontecia muito porque eu sou júnior, né? Ah. Eu sou Marco Aurélio Júnior, porque meu pai é o Marco Pai, né? Então, na família, o pessoal só me conhece como Júnior. Então, muitas vezes iam atrás de mim,
local de trabalho e tal, o Júnior, e ó, não acha Júnior. O pessoal, não, mas não tem nenhum Júnior aqui não, Ah, não, gente, no local de trabalho é Marcão, né? Não é Júnior, Marcão, por isso que falaram pra mim, vou fazer curso com o Marcão, tá, Marco Aurélio. Mas tranquilo, tem a turma aí que não tem câmera, né? Que eu tô vendo aqui, a Rebeca, a Ana, o Ézer, né, pessoal? Não tem a câmera. Não, beleza. Então é por isso, tá, pessoal? Me redimo aí em dizer que vocês estavam envergonhados, né? De abrir a câmera aí, tá? Só brincadeira aí, tá, pessoal? Eu vou aqui, Dulce e todos mais, o Márcio também, sem câmera, né? Eu, na verdade, nas unidades a gente não tem, né? Ou só se a gente providenciar por conta própria. Eu é porque eu estou em casa, né? Esses dias aqui no notebook tenho a webcam. E lá na 515 eu acabei tendo que comprar uma webcam que a secretaria não disponibiliza e a gente, com todas essas capacitações, né? A gente já está na turma 4 aí. E foi necessário eu adquirir. Aqui no CRAS Brasília, só eu e uma agente social que temos. Mas aí já foi solicitado para os outros especialistas e os colegas, né? Porque é complicado. Mas foi a secretaria que disponibilizou ou vocês compraram? Sim. Tá, legal. Beleza. Tá vendo? Vocês são privilegiados aí, ó. A gente lá na gestão teve essa não. Falar, vai dar capacitação e desse que vai comprar seu material aí. Foi por causa dos atendimentos remotos, né? Há muitos atendimentos remotos. Então, a gente estava usando nosso próprio celular. Então, assim, ainda tem colegas que estão usando o próprio celular. Então, assim, eu falei, eu não vou usar mais meu celular pessoal, porque, afinal de contas, estou trabalhando presencialmente. Então, assim, aí providenciar. Agora, vamos ver se providencio das outras 6 colegas, né? Mas, enquanto isso... Então, tá. Prazer ter conhecido, pessoalmente. Prazer foi todo meu. Tá bom, pessoal? Pode deixar que eu mando o recadinho para você. Tá, joia. Aí você me manda lá no privado e eu verifico com o pessoal lá do Ministério o que é possível fazer, né? Justificar aí. Para eles ver se é possível ou não, tá? Porque ainda a gente não teve essa situação aí. Beleza? Tá certo. Beleza. Então é isso, pessoal. Vou interromper aqui a nossa gravação. Só lembrando que eu subi as gravações lá nos dias das aulas, tá, pessoal? Consegui subir as gravações. Se vocês tiverem aí colegas nas unidades que não conseguiram acompanhar nossas transmissões, já foi disponibilizado. Só está faltando, se não me engano, o dia 4, que eu lembro que foi aquele dia que a plataforma estava instável, né? Que não estava nada funcionando direito e aí a gente vai subir. Hoje eu vou pedir para a Débora para subir a gravação da turma anterior lá, né, sobre a aula, para ficar completinho aí. Aí vocês podem avisar para os colegas aí que não estão acompanhando, caso vocês tenham algum aí na unidade. Dulce, lembra, terror e pânico foi, não, aquele dia foi terrível, né, Dulce, até o WhatsApp, Facebook, Instagram, Mark Zuckerberg, tudo isso aí pode cair, né? Imagina aqui a nossa plataforma aqui de estudo. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Desejo a todos um bom dia, bom trabalho para quem continua trabalhando, bom descanso para quem vai sair daqui a pouco, bons estudos, e amanhã a gente se encontra para a revisão e as dicas sobre o teste final, tá? E vocês podem trazer aí o que vocês tiverem de dúvidas e questionamentos para a gente discutir. Um abraço a todos aí, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!